Bom dia, na paz do Senhor Jesus. Hoje é sábado, dia 1º de agosto, o primeiro dia do mês de agosto, e eu vou compartilhar a minha leitura de hoje com os amigos, com os irmãos. Para mim é uma alegria muito grande, é um privilégio poder compartilhar a palavra do Senhor, aquilo que o Senhor fala conosco, aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Isso é um privilégio muito grande. Se você é cristão convertido, a valer, se você tem experiências, testemunhos com o Senhor, que com certeza você tem, compartilhe o seu testemunho, porque o Senhor faz maravilhas na nossa vida, Ele opera sinais e milagres para que nós possamos compartilhar com outras pessoas que estão vivendo nesse mundo sem Deus, sem a graça maravilhosa da salvação em Cristo Jesus. E é um privilégio fazermos isso, porque o mundo se levanta contra nós, se levanta contra os valores cristãos, contra a nossa fé. E se você está antenada com as coisas que acontecem no mundo, você vai ver que ele está de todas as formas, ele está mostrando o rosto, né? Se mostrando ao mundo, porque as bandeiras que não anticristãs são as bandeiras que são divulgadas, que são aplaudidas, que são reverenciadas como a verdade absoluta. E nós, que temos a unção do Espírito Santo de Deus, que somos do Senhor, que somos lavados e remidos pelo seu sangue, nós sabemos que não é assim. Nós sabemos que a raça humana, infelizmente, o homem caiu, nós vivemos num mundo caído e que a nossa natureza é caída e que bom mesmo é passar pela lavagem do sangue de Jesus, através da sua cruz, receber a maravilhosa graça da salvação, o arrependimento, o perdão e a unção do Santo Espírito do Senhor e a santificação, que não é a perfeição, mas é a separação. Nós somos santos porque nós somos separados para a glória do Senhor. Amém? E tudo que me afaste das coisas de Deus, daquilo que o Senhor quer para a minha vida, daquilo que o Senhor tem em propósito colocado no meu coração, eu me afasto, porque o mais importante para mim é o Senhor. Amém? Não é que sejamos perfeitos, não somos perfeitos. Podemos falhar, podemos cair, estamos aqui nesse mundo passíveis, mas nós, para a glória do Senhor, vivemos, e Ele tem agido misericordiosamente conosco e tem nos chamado à sua presença. Amém! Então, bora lá, a gente sempre começa orando. Obrigada, Senhor, antes de qualquer coisa. Não é porque merecemos, Pai, porque nenhum de nós merece a sua maravilhosa presença. É só e somente porque o Senhor amou e se entregou naquela cruz por nós e tem nos chamado, tem nos ungido com o seu maravilhoso Espírito e tem nos dado graça de lhe servir. Por isso eu lhe peço, Senhor, continua falando conosco, para a glória do seu nome seja a nossa vida. Amém. Amém. Então hoje é sábado, dia 1º de agosto de 2026, e a leitura de hoje, ela está no Evangelho segundo Lucas, Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, no capítulo 18, versículos 15 a 17. 18, versículos 15 a 17. E o versículo-chave é bem pequenininha hoje, a lição de hoje é bem pequenininha, mas a lição é grande, é grande. E o versículo-chave é o 16. Deixe que as crianças venham a mim. Muitos já sabem até qual é essa passagem, né? Então, 19, Lucas 18, 15 a 17. Então, bora lá. 18, 15 a 17. Jesus abençoa as crianças. Traziam-lhe também as crianças para que as tocasse, e os discípulos, vendo, os repreendiam. Os discípulos, vendo que os pais levavam as crianças, os discípulos repreendiam essas pessoas que estavam levando as crianças. Jesus, porém, chamando-as para junto de si, ordenou: deixai vir a mim os pequeninos, e não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo
Quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira alguma entrará nele. Foi o próprio Senhor Jesus que falou isso. Amém? Então são 3 versículos e 3 ensinamentos maravilhosos aqui. As pessoas levavam as crianças. Nessa época, até mesmo a escolaridade das crianças e a questão de realmente se estudar a infância e levar as crianças a aprendizado, ela teve início por volta do século XV e século XVI. E a Revolução Protestante, ela tem muito a ver com isso. A Revolução, Martinho Lutero e João Calvino, eles estimularam muito a educação, a escolarização das crianças para que elas aprendessem a ler e elas pudessem ler, principalmente, a palavra de Deus. Então, eles foram um dos grandes incentivadores da escolarização da criança. Muitas coisas, meus irmãos, até a valorização da mulher, ela veio da reforma protestante. A maioria das pessoas não sabe que se você for na inteligência artificial, infelizmente ela não vai te dar. Eu sei porque eu fui agora para poder trazer alguma informação, mas essa informação é informação que eu já tive. Mas se você for inteligência artificial, ela vai dizer que não tem a ver. Mas eu lhe digo que tem sim. A reforma protestante, ela tem muito a ver com a valorização da mulher, do casamento, da monogamia, da educação infantil, a valorização da criança, a educação das crianças, a educação das mulheres. E a Revolução Protestante foi em 1517 e a escolarização das crianças foi exatamente no século 15 para 16. E era uma das bandeiras de Martinho Lutero e de Calvino, a escolarização das crianças, que elas pudessem aprender a ler e pudessem ler a palavra de Deus e conhecer do Senhor. Nessa época, as crianças eram... elas vinham ao mundo, ok? Se você tem em torno de 30 anos, você nem conhece essa realidade. Se você tem até 40, você talvez não conheça essa realidade. Mas não tem muito tempo que... Isso estou falando em relação ao Brasil. Em relação ao Portugal, eu acho que tem há mais tempo. Mas não faz muito tempo que as mulheres começaram a controlar a natalidade de forma mais efetiva. Nessa época, as crianças vinham, era consequência de sexo e as crianças vinham naturalmente. Então, eram muitas crianças e isso eu ainda posso exemplificar na época dos meus avós, no caso, época dos meus pais, né? Onde as minhas avós tiveram muitos filhos lá no Brasil, ok? A própria minha mãe, a minha mãe mesmo, nós somos 3 do casamento com meu pai, os 2 primeiros filhos, ela nem sabia que tinha como controlar. Eu é que já vim numa situação que ela já sabia, e por isso tem uma diferença de idade de 3 anos entre a minha irmã e eu, que sou a mais nova da minha mãe. Então, as crianças vinham, e as crianças não eram tratadas com essa honra que são tratadas hoje, ok? De forma alguma, as crianças trabalhavam, as crianças eram consideradas como pequenos adultos, elas eram mão de obra e elas não tinham essa valorização que hoje elas têm. Então, por isso, os discípulos se incomodaram de estarem levando as crianças. Por quê? Porque Jesus era uma pessoa, era importante. Ele era uma pessoa que todas as pessoas queriam se aproximar, de mais simples a mais abastados. E então eles acharam que as crianças não tinham esse direito de estar junto com Jesus, porque eles ainda eram ser em formação, ainda não tinham expressão na sociedade. E olha que essa era a realidade, mas olha aqui o que Jesus fala. E, na verdade, para esse momento, para essa época, era um confronto muito grande. Se você for olhar a Bíblia em si, você vai olhar muito pouco falar sobre criança.
ok? Vá lá no Antigo Testamento. Você vai olhar muito, você vai ver muito pouco falar sobre criança, ok? Essa era a realidade da infância nessa época. Então, quando Jesus fala isso aqui, hoje nós entendemos completamente. Uau! Certíssimo! As crianças é que precisam de Jesus. Elas estão em fase de aprendizado, elas são uma esponja, elas estão fazendo toda a construção, inclusive emocional delas, não só cognitiva, mas toda a sua construção. E hoje nós entendemos completamente. Mas quando Jesus fez isso, não era assim. Era realmente uma época em que, porque Jesus é Deus, e Jesus sabia de toda a construção emocional, a construção. Jesus é Deus. Então, o mundo podia não saber, mas Jesus sabia. E disse: chamando-as para perto de si, chamou-as para perto de si, disse: deixai vir a mim os pequeninos, e não os embaraceis. Algumas traduções dizem esse não embaraceis não atrapalheis o caminho, né? Ou seja, deixar que elas venham e não a impedis, ok? E porque deles é o reino dos céus. Amém? Jesus fala para que nós não embaracemos e, muito pelo contrário, ele diz: trazei a mim. Então, meus amigos, meus irmãos, quando você leva sua criança à igreja, pode ter certeza que ela é o lugar onde ela deve estar. Não deixe de inscrever a sua criança numa escola bíblica para que ela possa aprender do Senhor. É o lugar onde ela deve estar, é lá que ela vai aprender do Senhor. O mundo, infelizmente, as escolas hoje, né? Eu ainda estudei numa escola em que nós pregávamos, onde nós recebíamos a palavra de Deus, era uma escola católica, graças a Deus. E o meu próprio testemunho é este. Vou testemunhar agora a minha conversão. Eu estava passando por um momento bem difícil, eu estava me formando, eu sou médica dentista, e eu estava no ano da minha formatura e estava vivendo momentos muito difíceis, muita tribulação, muitas situações, até situações de acidente. Nesse mesmo dia houve um acidente com uma criança que estava perto de mim. Dias anteriores, um primo meu teve convulsão e quase morre, nós precisamos socorrer em emergência. Eu estava vivendo um momento de muita interrogação, eu estava me formando, ainda não sabia o que ia fazer, como ia fazer. Na minha vida emocional, eu tinha sido noiva e etc. Ou seja, na minha vida física, eu achava que estava doente, que não estava bem. Ou seja, foi a forma que Deus usou para me trazer para Ele. E como foi? Nesse dia houve esse acidente e eu cheguei em casa e falei com a minha mãe na fé, estava falando com ela e falei assim: uau, eu acho que realmente fizeram pela origem da família da minha mãe, né? Acho que realmente fizeram algum trabalho para mim e eu acho que tem que desfazer mesmo, apesar de ter crescido na igreja católica e ter feito comunhão, crisma, ter sido professora de catequese, porque eu sempre amei igreja. Pronto. Sempre amei igreja. E algo assim muito, muito, muito extraordinário é que eu tinha por volta de uns 5 anos e havia uns vizinhos que eram crentes na nossa rua e de vez em quando eles faziam culto na porta da casa. E eu passava por ali e quando eu ouvia eles glorificando e falando as coisas de Deus, eu pensava, com a minha tenridade, eu pensava: mas se esse Deus que a gente aprendeu lá na escola, lá na igreja, lá na missa, for real, realmente for de fato um Deus real, essas pessoas é que estão certas. Elas é que estão certas de ir para a porta da casa, ir para as ruas e falar dele, porque se ele for real, elas é que estão certas. Então, glória a Jesus. A minha conversão foi na minha infância. A minha conversão foi lá na minha escola católica. Por isso que eu digo, nós somos protestantes, nós somos evangélicos protestantes, mas eu digo para os meus irmãos católicos, digo: olha, nós somos o mesmo,
nós somos cristãos, nós estamos no mesmo barco, nosso barco é Jesus. Nós somos evangélicos, porque nós acreditamos na salvação através de Jesus. O que é o evangelho? O evangelho significa, no sentido da palavra, boa notícia. E a boa notícia é que todos aqueles que recebem aquilo que Jesus fez na cruz por nós, aquele sacrifício santo, aquele derramamento de sangue, foi para perdão dos pecados, e todos os que recebem têm perdão de pecados. Esse é a boa notícia, esse é o evangelho. Então, você, irmão católico que está me ouvindo agora, saiba que você é evangélico, porque você crê nessa verdade, você crê nessa boa notícia. Amém? E é só através disso. O resto já é questão religiosa, já foram outras pessoas que já escreveram, e etc., e outras coisas, e intercessão, e isso já tem a ver com credos da religião. Mas o fundamento da sua fé é o meu fundamento da fé, que é a cruz de Jesus. Através da cruz de Jesus, todos nós que aceitamos e nos arrependemos e recebemos novidade de vida, somos perdoados através da cruz de Jesus. Isso é evangelho, isso é a boa notícia. Então, nós somos. E a minha conversão foi na infância, porque quando eu falei para minha mãe na fé que eu precisava desfazer algum trabalho, porque estava tudo muito ruim, ela disse: por que tu não vais procurar Jesus? E falou de uma forma tão baixo, tão baixo o nome de Jesus, que eu ouvi, porque ela falou muito baixo, muito tímido, de forma muito tímida. Porque eu penso que ela pensou assim: bem, essa moça está saindo das garras do pai, o meu pai nos deu uma criação rígida, e eu dou graças a Deus por isso, porque isso nos livrou daquela fase em que nós não temos ainda muito entendimento das coisas, temos muitos hormônios, mas pouco entendimento do mundo. Então eu agradeço a Deus por ter tido um pai zeloso. Ele, na verdade, estava zelando por nós numa fase em que nós ainda não tínhamos maturidade para desenvolver relacionamentos. Então, lá ele bateu o martelo que só depois que passasse no vestibular que tinha liberação para namorar, e etc. E foi assim, e graças a Deus por isso. Dormíamos, tinha que estar em casa 10 horas da noite, nada de festa, de nada. E graças a Deus por isso, porque nos livrou de uma fase em que a pessoa ainda não tem muito entendimento. A fase da infância, da adolescência. Amém? Por isso é tão importante você ensinar a criança nos caminhos do Senhor, e os pais têm que estar observando. Observe sua criança, seu adolescente. Ele é um presente que Deus lhe deu, ele é uma bênção de Deus na sua vida. A palavra de Deus diz que os filhos são flechas nas mãos dos pais. Se você souber mirar, e se você souber trabalhar, você vai ter uma flecha nas suas mãos, você vai conseguir realmente guiar para aquilo que deve ser, para o alvo, que é Jesus. Amém? Então, foi na infância. Então, a conversão, ela ocorre na infância. Quando ela falou Jesus, bem baixinho, foi como se ela tivesse gritado no meu ouvido, e eu fiz uma viagem no tempo, e eu fui lá para minha escola católica. Foi incrível a minha experiência emocional naquele momento, na minha experiência entre emoção e espírito, eu penso, estava ali alinhada entre a alma e o espírito, né? Quer dizer, a minha alma já sabia que era Jesus, mas eu estava tão apertada com os problemas, com as coisas, e a escola, não é? Eu dou graças a Deus que o meu professor de biologia, que nos falou sobre as teorias da origem da vida, disse que era criacionista, acreditava num Deus criador, graças a Deus por isso, mas mesmo assim nós tínhamos tanta atividade, tanta coisa, e o mundo, não é? Que eu não estava me lembrando de Jesus. Quando ela falou bem baixinho: por que não vais procurar Jesus? É por isso que eu sempre digo, meus irmãos, nem que seja o nome de Jesus, fala. Amém?
Tu estás ali numa situação, tá, mundo, tá tudo ali, mundo, ok? Nem que seja o nome de Jesus, profere. Tu não pode falar mais nada, ok? Não pode, não tens oportunidade para pregar, não tens oportunidade para dar um testemunho da tua vida, não tem. Nem que seja o nome de Jesus, declara ali, porque o nome de Jesus é poderoso. Quando ela falou Jesus, bem baixinho, foi como se ela tivesse gritado, e eu fiz uma viagem lá para minha infância, me recordei lá da minha escola, e foi como se ela tivesse tirado a escama dos meus olhos, e eu pensei, realmente, se alguém pode me ajudar nessa situação, é Jesus, porque ele é maravilhoso, porque ele faz milagre, porque ele nos ama, porque ele é todo bendito. E foi como se ela tivesse tirado a escama dos meus olhos, falou tão baixinho, Jesus, o nome de Jesus. Amém? Então, meus amigos, meus irmãos, essa é a vontade do Senhor, que nós levamos as crianças à sua presença. E ele ainda completa dizendo: quem não recebeu o reino de Deus como uma criança, de maneira alguma entrará nele. Para que você possa realmente ter essa palavra como uma verdade absoluta, literal, ok? Você precisa se esvaziar. Se você não teve oportunidade de conhecer Jesus como eu na infância, e você agora é um adulto, ok? E você não teve essa experiência que, glória a Jesus, graças a Deus, e eu agradeço pela igreja, pela escola católica onde eu estudei, agradeço pela igreja católica, sim, e porque nosso fundamento de fé é o mesmo, amém? Só tem as doutrinas da religião que depois foram incluindo, que muitas não são bíblicas, preciso dizer, como as procissões e etc., a adoração à imagem, o culto às imagens, mas se você é um adulto e você não teve essa experiência com Deus, eu preciso lhe dizer, você precisa se esvaziar. Jesus disse: quem não recebeu o reino de Deus como uma criança, não entrará de forma alguma nele, porque se você não se esvaziar de toda essa coisa que desde a tua infância, no teu caso, a minha infância foi regada com a palavra de Deus. Mas se você não teve a infância regada com a palavra de Deus, eu preciso te dizer, você está cheio de conhecimento vão na sua cabeça. Você está cheio de entendimento, não só dos homens, mas estratégias mesmo do maligno para afastar o ser humano de Deus. Você precisa se esvaziar. Você precisa hoje, se você recebeu essa palavra, se você reconheceu Jesus aqui nessa mensagem, se Jesus falou contigo agora nessa mensagem, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira alguma entrará nele. Se tu estás ouvindo Jesus falar isso agora para ti, em nome de Jesus eu te digo, hoje te esvazia de tudo. Ora agora comigo, ora depois que nós terminarmos o vídeo, ora ao Senhor e te esvazia de tudo. Diz: Senhor, eu entrego tudo, eu quero me esvaziar de tudo, eu rejeito tudo e eu quero agora aprender do Senhor. E vai lá e ora, pede em nome de Jesus para o Senhor se revelar na palavra dele para ti. E aprende do Senhor, porque o Espírito Santo de Deus, o Senhor tem toda alegria em te trazer para perto dele. Ele é um Deus amoroso, maravilhoso. Ai de mim, se não tivesse o Senhor. Amém? Então, glória a Jesus por isso. Vamos orar ao Senhor e se você quer hoje, em nome de Jesus, declarar isso, Senhor, eu quero, Senhor, quero esquecer tudo, toda a mágoa, toda a influência, todo o mal. Se você teve uma infância difícil, uma infância violada, se você teve uma infância abusiva, em nome de Jesus, hoje entrega tudo isso nas mãos do Senhor. Pede para Ele falar, continuar falando contigo na sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar? Senhor maravilhoso Deus, obrigada por essa palavra. Antes de qualquer coisa, maravilhoso Deus, obrigada porque o Senhor nos tem chamado. Obrigada, Senhor, por essa vida que ficou comigo até agora. Em nome de Jesus, Pai,
Eu te peço, Senhor, uma grande graça sobre essa vida, Senhor. Tu sabes, tu conheces o passado dela, tu conheces a história dela, Pai. Em nome de Jesus, Senhor maravilhoso Deus, hoje opera um sinal grande na vida dela, um milagre, Senhor. Hoje chama a sua presença, Senhor. Mostra o teu amor, Senhor, que apesar das dores, apesar dos sofrimentos, apesar de toda ferida que o mal conseguiu tocá-la, o Senhor a ama, o Senhor tem cura. E o Senhor maravilhoso é e está pronto, está com as mãos estendidas, está com o ouvido atento ao seu clamor. Em nome de Jesus. Aleluia. Obrigada. Amém. Glória ao Senhor. Abre os seus olhos da fé. Confia no Senhor, porque Ele é um Deus maravilhoso, amoroso, e Ele quer salvar. E Ele tem chamado o seu remanescente para a glória do seu santo e bendito nome. Amém. Bom final de semana na paz do Senhor Jesus. Amanhã é domingo. Procure uma igreja para congregar, para ouvir do Senhor. Receba-o como seu Senhor e Salvador, porque eu posso lhe garantir, posso lhe testemunhar, não há felicidade maior, não há vida melhor. Amém? Nada, nada, nada nesse mundo se compara à maravilhosa graça do Senhor. Nada, nada, nada nesse mundo se compara à presença do Senhor. Amém? Glória a Jesus. Bom final de semana. Na paz do Senhor Jesus.